A paz do Senhor, queridos alunos do curso de formação de discipulador, seja bem-vindo a mais um encontro, dessa feita com minha responsabilidade. Trabalharemos o encontro de número 7, as ferramentas de um discípulo, e estaremos encerrando a sessão de número 2 do livro, O Desafio de Ser um Discípulo. Começamos trabalhando a compreensão da grande comissão nos 3 primeiros encontros, nas 3 primeiras matérias, e entramos na sessão número 2, com o desafio de ser um discípulo. Compreendemos o discipulado de Jesus como um caminho compromissado com a nossa própria cruz, com a crucificação do nosso eu, com o jugo do Senhor Jesus. Vimos como o discípulo é desafiado a frutificar frutos que permaneçam, como o discípulo deve ser motivado pelo amor. Vimos no encontro número 6 o compromisso que o discípulo tem que ter com o seu devocional diário, com a postura de um atleta olímpico, como alguém que está semeando no espírito, assim como o agricultor que semeia, que rega, que ara a terra, semeia a semente, rega, protege, para que haja o processo de frutificação, de crescimento e desenvolvimento daquela semente. E tudo que ele faz a partir dessa convicção que a semente, as leis da natureza irá se desenvolver a partir do cuidado e do cultivo daquela semente, daquele campo. Assim também vimos o desafio do devocional diário, em que a gente é desafiado na palavra de Deus a semearmos no Espírito, para que o Espírito transforme, limpe, regenere as nossas vidas, para que possamos colher vida a partir de um comprometimento com uma semeadura. E dessa feita, irmãos, nós iremos iniciar o encontro número 7, que tem como título As Ferramentas de um Discípulo. Iremos trabalhar neste encontro acerca das ferramentas que Deus proporciona ao seu discípulo, ao seu seguidor, para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Vamos fazer uma oração e assim está iniciando este encontro. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Queremos apresentar diante de Ti cada aluno desse processo de formação. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar desafiando a nós, a palestrantes e alunos, a termos um maior compromisso com o Teu discipulado, a termos um maior compromisso com as disciplinas espirituais, um maior comprometimento. Assim como um atleta olímpico, Senhor, apresentamos as nossas vidas, que possamos estar motivados, entusiasmados para ir cada vez mais fundo na Tua palavra, na oração, na memorização, na meditação e no jejum. Alvos dessa aula. Espírito Santo de Deus, seja conosco. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através desse processo de formação. Amados irmãos, começamos a aula com uma citação do E.M. Bounds, um autor consagrado através de diversas obras publicadas na área da oração. E essa citação está na página 103 do livro, e ele fala o seguinte: não é de grandes talentos, de grandes estudos ou de grandes pregadores que Deus precisa, mas de homens grandes em santidades, grandes em fé, grandes no amor, grandes em fidelidade, grandes em favor de Deus. Homens que preguem sermões santos no púlpito, com a vida santa que daí resulta. Estes podem moldar uma geração para Deus. De fato, irmãos, este é o desafio para nossas vidas como discipulador. Mais do que dominar uma ferramenta como Conhecendo o Amor de Deus ou como a revista da Escola Bíblica Dominical, que você como professor tem ali o currículo, as revistas, cada trimestre a seguir. Deus precisa de homens santos, homens que sejam grandes em santidades, grandes em fé, grandes em pureza, grandes em refletir o caráter de Cristo, em viver o discipulado de Jesus. E para isso, irmãos, nós temos que compreender que a piedade cristã, o ouro da piedade cristã, ele não é alcançado na superficialidade. Precisamos ter profundidade. Eu gosto muito da versão de Lucas, da casa edificada sobre areia e a casa edificada sobre a rocha. Lucas traz o detalhe lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49, que ambas as casas estavam edificadas sobre o mesmo solo. Só que a casa que
foi edificada sobre a rocha, ela teve o trabalho de cavar fundo os seus alicerces até encontrar a rocha. Já a casa que foi edificada sobre areia estava no mesmo solo que a casa edificada sobre a rocha. Entretanto, ela não se deu o trabalho de cavar fundo, de ter profundidade. E pensando nesse desafio de cavar fundos, nós vimos como extremamente importante nesse processo de formação, nesse processo de capacitar discipuladores para discipular pessoas, trazer uma sensibilização, um desafio de maior comprometimento com as ferramentas espirituais disponibilizadas pelo Senhor para potencializar o nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual, como já falado, ele é fruto do trabalho do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos lava, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos inclina cada vez mais às coisas espirituais. É o Espírito Santo que gera a fé no nosso coração, que amadurece todos os processos de regeneração e santificação em nosso ser. Ele nos foi enviado como nosso consolador e auxiliador nesta caminhada enquanto estivermos aqui. Entretanto, é preciso estar apercebido que a ação do Espírito Santo de Deus, ela é potencializada através da nossa disciplina, através do nosso comprometimento com as ferramentas que Deus nos proporciona para cada vez mais cavarmos fundo em busca do ouro da piedade cristã, que é a formação do caráter de Cristo em nós. O capítulo ele está dividido em duas partes. A palavra de Deus e a oração. Nessa parte estaremos trabalhando a memorização, a meditação, a oração, a utilização de louvores, o processo de autoconfrontação. São ferramentas que precisam estar presentes no nosso devocional diário. E na segunda parte do capítulo, nós estaremos trabalhando o jejum, a prática do jejum. Iremos estar vendo como o jejum foi colocado por Deus como uma ferramenta para potencializar nosso devocional diário e a nossa busca ao Senhor em diversos momentos, com diversos propósitos em nossas vidas. Começaremos a abordar a linha A, na página 104, a memorização dos textos sagrados. Nós vamos ver uma relação direta do aquele que ama a Jesus, demonstrar este amor pelo seu comprometimento com a palavra de Deus. Jesus confrontou os homens em João capítulo 14 e em outras passagens também do Evangelho, falando que aqueles que o amam é aquele que guarda o seu mandamento. Não adianta falarmos que amamos a Deus se não tivermos um comprometimento com a palavra. Não adianta afirmarmos que estamos crescendo no nosso amor a Deus, se não estamos crescendo no nosso comprometimento com a palavra de Deus. Vejamos o que o salmista falou em Salmos de número 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então, para o salmista meditar na lei do Senhor o dia inteiro, ele precisava estar com os mandamentos, os ensinamentos do Senhor em sua mente. Somente aquele que começa a ter o processo de memorização se ampliando cada vez mais na sua mente, ele terá a condição de estar meditando na lei do Senhor, como o salmista falou aqui, o dia inteiro. Como foi também falado no Salmo de número 1, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e assim por diante, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita o dia inteiro. Então nós somos desafiados a termos cada vez mais a espada do Espírito em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus foi desafiado na tentação no deserto, ele tinha a palavra memorizada, ele sabia citar, está escrito. E quando nós temos este comprometimento, irmãos, nós temos a potencializada ação do Espírito Santo em nossas vidas. Isaías capítulo 30, versículo 21, fala que ouvirás uma voz atrás de ti, toda vez que tiveres que se desviar ou para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho. Ou, em outras palavras, este caminho não está certo. Este caminho não condiz com o discípulo de Jesus. Este caminho precisa ser modificado, essa postura precisa ser alterada. E esta atuação do Espírito Santo em nossas vidas, ela é potencializada exatamente com a presença de versículos bíblicos gravados em nossa mente. Neste contexto,
Eu tenho uma situação prática para compartilhar. Aos meus 16 anos de idade, eu ainda estava convivendo com os meus amigos que não eram cristãos, eu novo convertido, e naquele ambiente em que a mentira era celebrada, a inclinação para a carne era buscada e potencializada cada vez mais, as conversas giravam em torno disso, eu fui admoestado pelo Espírito Santo, confrontado pelo Espírito Santo, por um versículo que eu tinha me esforçado para memorizar em meu momento devocional. E naquele momento em que estava ali todo mundo celebrando, rindo, gargalhando sobre uma mentira, sobre uma pessoa que estava enganando outra, aquele versículo veio na minha mente e o Espírito Santo me lembrou do que eu tinha estudado no meu devocional, e eu logo cheguei à conclusão que eu não poderia mais estar naquele meio, desfrutando daquelas programações com aqueles amigos. E o versículo dizia assim: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então o Espírito Santo trouxe à tona esse versículo e aplicou o meu coração, falando que ele não poderia estar naquele local onde a mentira estava sendo celebrada. E que se eu estou resoluto e firmado no compromisso de seguir os passos de Jesus, eu não poderia mais andar com aquelas pessoas. E aquele foi o último dia em que a gente desfrutou de programações, não que eu deixei de conversar com eles de forma amigável, mas eu deixei claro para eles: olha, eu estou vivendo um processo novo na minha vida e eu não posso mais participar de certas programações com vocês, porque o Senhor me faz entender pela palavra que essas coisas não condizem mais comigo. Eles começaram a rir e gargalhar e achavam que era uma conversa que não ia para frente, não ia durar muito tempo, mas louvado seja Deus, que desde os meus 16 anos, hoje com 41 anos, posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e parte disso vem exatamente desse comprometimento com o devocional diário e com a memorização de textos sagrados. A Bíblia fala, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 18, que não devemos nos embriagar com vinhos, mas enchermos do Espírito Santo. É interessante perceber o paralelo que existe no capítulo 5 de Efésios com o capítulo 3 de Colossenses, em que Paulo começa a doutrinar os mesmos ensinamentos no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 3 de Colossenses. E quando a gente começa a ver o versículo correspondente ao encher-se do Espírito, falando entre vós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, de Efésios capítulo 5, versículo 18, nós vemos que no capítulo 3, versículo 16, Paulo fala lá que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Então, quando a palavra de Deus habitar ricamente em nossas vidas, nós estaremos sendo propícios ao enchimento, não somente à condução do Espírito Santo, para sabermos como nos portar, qual caminho tomar, o que fazer e o que não fazer, como já falado anteriormente. Mas nós seremos cheios, plenos do Espírito Santo, com a presença da palavra de Deus habitando em nós. Existe uma ilustração que vai contribuir de forma muito rica para esse momento. Quando nós pegamos um comprimido efervescente e colocamos em um copo, nós estamos representando, através dessa ilustração, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa convertida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não foi dado por medida. Ele está presente de forma plena e 100% na vida de todas as pessoas convertidas. A diferença é que a gente acaba não dando vazão ao Espírito Santo. Tem pessoas que têm, a gente usa a expressão, está cheia do Espírito Santo. São pessoas que estão dando vazão à ação do Espírito Santo na sua vida. A inclinação para a carne nos afasta do Espírito. A inclinação para o Espírito, para as coisas espirituais, nos aproxima cada vez mais, libera a ação do Espírito Santo. Então, quando nós pegamos uma garrafa d'água e liberamos água sobre aquele copo, o que vai acontecer com esse comprimido efervescente? Ele vai começar a liberar o efeito dele sobre esse copo de forma mais plena. Assim acontece na vida do cristão.
quando ele é cada vez mais preenchido com a palavra de Deus, a água da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo não nos foi dado por medida, ele habita em nós. E precisamos compreender que a palavra de Deus precisa habitar também de forma rica, de forma plena, cada vez mais profunda. E para isso nós temos que desenvolver a postura de estudo, meditação, oração e memorização em cima das Escrituras Sagradas. É preciso compreender o que diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47, quando fala assim: guardem nos vossos corações todas as palavras que hoje vos proclamo, ensinai-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão ides a possuir. A palavra de Deus não deve ser tratada como algo vã, como algo secundário, como algo que pode ser ignorado ou omitido. Não podemos nos contentar apenas com a porção da palavra de Deus que ouvimos nas pregações no púlpito. Nós precisamos ter um comprometimento de estudo, meditação, memorização das Escrituras em nosso devocional diário. E entender que isso não é algo vão, não é algo secundário, não é algo que pode ser postergado. É algo pela qual depende a nossa própria vida. É algo essencial à nossa vida. Precisamos entender cada vez mais a palavra de Deus como algo fundamental para nossas vidas. Assim como nós dependemos do sol, do oxigênio, da água, da comida, precisamos compreender, e eu gosto muito desse texto bíblico, quando fala, esta palavra não é algo que pode ser postergado, ignorado, menosprezado, que não precisa estar como uma prioridade absoluta, pois dependemos da palavra para alcançarmos o ouro da piedade cristã, para desenvolvermos o caráter de Cristo em nós. E somente com a ação da palavra de Deus nós teremos a percepção e a capacidade de sermos plenos do Espírito Santo. Dallas Willard nos traz uma contribuição na página 105. Como pastor, professor e conselheiro, tenho visto repetidamente a transformação de vida exterior e interior que resulta da simples memorização e meditação das Escrituras. Pessoalmente, eu jamais me incumbiria de pastorear uma igreja ou de orientar um programa de educação cristã que não incluísse um plano contínuo de memorização das maravilhosas passagens das Escrituras para pessoas de todas as idades. Dallas Willard tem razão. Se nós queremos conduzir qualquer processo de educação cristã, qualquer processo de ensino, de discipulado, qualquer processo que esteja associado com a missão de fazer discípulos, precisamos ter em alta conta o processo da memorização. Precisamos incentivar nossos alunos, precisamos oferecer recompensa. Talvez numa sala de aula, o texto áureo da lição, um versículo usado na lição. Então, antes da aula, o professor desafiar os seus alunos. Na aula, oferecer a oportunidade para os alunos que memorizaram poder recitar o versículo, trazer uma recompensa, né? Haver ali um incentivo da parte do professor, e não somente isso, haver um processo de influência. O professor ser um exemplo no crescimento e no desenvolvimento da memorização de textos sagrados. O professor precisa estar com um processo em crescimento e ampliando cada vez mais nesse sentido. Nós trabalharemos alguns aspectos mais práticos, recomendações práticas da minha experiência da memorização de textos sagrados um pouco mais à frente, e também no momento do nosso bate-papo, em que poderemos conversar de forma mais prática sobre esse assunto.